Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 18 de março, a nossa caminhada quaresmal neste retiro que tanto tem nos ajudado a preparar para a Páscoa, nos faz de fato buscar este encontro pessoal com Jesus. Este encontro é fundamental, como nós vimos ontem, para que nós estejamos mesmo a caminho com Jesus, não à margem do caminho, mas no caminho. Hoje o encontro de Jesus é com a multidão, com o povo de Jerusalém, que o recebe com grande festa com seus ramos, como nós vamos celebrar daqui a pouco no Domingo de Ramos. Então, é este encontro que nós queremos meditar hoje, Jesus se encontrando com o povo de Jerusalém. É o texto que está no Evangelho, capítulo 11, versículos 1 a 11. Façamos então nossa oração da Quaresma. Deus de ternura e bondade, que viestes ao nosso encontro com gestos de amor e misericórdia, concedei-nos verdadeiro tempo de conversão, que ao meditar os encontros com Jesus narrados no Evangelho segundo Marcos, façamos verdadeiro encontro pessoal com Cristo, assumindo em nossas vidas suas palavras e ações como autênticos discípulos. Que o tempo da Quaresma nos prepare para vivermos como ressuscitados, promovendo a fraternidade e o diálogo em verdadeiro compromisso de amor, pois cremos que Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que sejamos um. Amém. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeiras, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Os filhos dos hebreus, palmeiras, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Tomemos então o texto bíblico, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11. Nós vamos hoje então meditar a chegada de Jesus em Jerusalém. Certamente esta chegada provoca nos discípulos uma expectativa muito grande e uma pergunta. Sendo Jesus o Messias esperado, o que ele irá fazer agora? De fato, nessa época, a Palestina fervilhava de ideias e expectativas sobre o aparecimento do Messias. Diante dessa espera, havia várias posições, das quais recordamos aqui as principais. Por exemplo, os saduceus, elite liderada pelos sumos sacerdotes que controlavam o templo. Não esperam nenhum Messias libertador ou reino de Deus. Ao contrário, legitimam a dominação romana, pois são seus principais beneficiários. Os fariseus, eles acreditam que o Messias e o reino de Deus chegam mais rápido se a lei for cumprida em todos os detalhes. Julgam o povo como culpado pelo atraso do Messias, pois não observam as leis e assim mantêm a impureza incompatível com o Messias. Por isso consideram o povo como maldito. Os essênios, que vivem em comunidades fechadas, se consideram os únicos filhos da luz e pensam que o Messias viria só para os que pertencem à seita. Procuram apressar a vinda do Mestre da Justiça,
mediante purificações e atos rituais. Outro grupo, os zelotes, grupo de resistência contra a dominação romana, também esperam o Messias e creem que ele virá para assumir o trono de Davi, libertando Israel do domínio estrangeiro. Mais tarde, eles se decidem pela resistência armada. Diante desses grupos, o povo permanece perdido, no meio de tantas teorias e práticas messiânicas, mas espera uma ação de Deus que mude totalmente a situação. Diante desse quadro, os discípulos parecem tender mais para a concepção zelota. Vimos que eles têm uma ideia triunfalista do Messias e até discutem para ocupar lugares no novo reino. Outro dado importante para compreendermos a chegada de Jesus em Jerusalém é a época do ano em que isso acontece, próximo à festa da Páscoa. Nessa semana, muitos peregrinos chegam a Jerusalém de todas as partes, inclusive galileus, embebidos com o ideal zelota de Messias. Para evitar alvoroços, a guarda romana que ficava na fortaleza Antônia, em Jerusalém, é reforçada. O próprio procurador romano, que normalmente mora em Cesareia, se hospeda em Jerusalém. Por outro lado, a festa da Páscoa traz lembranças fortes de libertação, pois recorda vivamente a saída do Egito, isto é, a libertação do poder estrangeiro. Tudo isso, unido à expectativa da chegada iminente do Messias, cria um clima tenso e propício para levantes, despertando esperanças de transformações religiosas, sociais, políticas e econômicas. Os discípulos, que são galileus, certamente participam de alguma maneira dessas tensões. Fica para eles a pergunta: como irá agir Jesus? Já vimos como Jesus foi tirando da cabeça dos discípulos a ideia de um Messias triunfalista com poderes mágicos, deixando claro que o conflito iria acontecer e até ser mortal. Mas agora, vizinho ao centro do poder, como ele vai se comportar? Ele veio simplesmente para celebrar a festa da Páscoa? Como os profetas, Jesus realiza ações simbólicas que vão corrigir as expectativas messiânicas e, ao mesmo tempo, exercer uma severa crítica ao poder central que rege o Estado judaico. A primeira coisa que Jesus faz é mandar os discípulos procurar um jumentinho. O que significa isso? Entrando em Jerusalém montado num jumentinho, Jesus mostra que ele não é um líder guerreiro. Se o fosse, viria montado num cavalo e em companhia de um exército armado. Aqueles que o acompanham empunham apenas ramos de árvores. Entretanto, o reconhecem como Messias, pois gritam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Notemos que Jesus não entra apenas em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e olhou tudo em redor, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele vai diretamente para o templo. Seu assunto é contra o centro religioso. Isso indica que ele pretende desmascarar cara a cara a injustiça e a esterilidade aí reinantes, para que o povo saiba que nada mais se pode esperar do templo no que se refere a Deus, à vida e às promessas. Jesus, porém, não faz nada, só olha ao redor atentamente. É uma primeira vistoria. Como já é tarde, volta para Betânia. O primeiro ato simbólico estava realizado. Aparentemente era um ato sem grandes efeitos, mas que já colocava em sobressalto a cúpula. Alguém que já causara problemas na Galileia, agora está aí aclamado como Messias. Então, que este encontro de Jesus com as multidões, com o povo em Jerusalém, nos coloque também atentos a Jesus. Ele que veio para questionar essa ordem que oprime e esta ordem que mata. Que, ao colocarmos no caminho de Jesus, com ele entremos também em Jerusalém. Com ele caminhemos firmemente, mesmo sabendo que caminhar com Jesus pode nos levar, e com certeza também
nos levará ao caminho da dor, à via crucis. Que Deus então nos dê força, que nós possamos aclamar Jesus com a multidão e não ter medo de seguir com Ele. Não vamos nos acovardar, mas sejamos corajosos, ousados, vivamos com Jesus, caminhemos com Jesus e com Ele também questionemos, sejamos profetas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que essa seja a nossa aclamação, uma aclamação que brote do fundo do nosso coração, para que nós possamos com Jesus caminhar até a cruz, sabendo que a cruz é caminho de ressurreição. Pela cruz chegaremos à vida plena, ao novo céu, à nova terra. Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor.